22 bilhões de reais. Esse é o número de capital de investidores estrangeiros que saíram da nossa Bolsa de Valores desde o começo de 2024. Impressionantes 22 bilhões de investimentos estrangeiros deixaram a Bolsa de Valores brasileiras e com números assim, estamos próximos do pior desempenho desde 2020, um ano marcado pela adversidade da pandemia, onde a saída de recursos atingiu 64,3 bilhões. E quando sai um volume tão grande assim, alguém precisa absorver essa saída, que acaba sendo o próprio investidor local, que neste caso é você. Mas o que realmente está por trás desses números? Recentemente, o banco americano JP Morgan divulgou uma nota técnica classificando o Brasil como o pior mercado de ações de todo o planeta, e essa avaliação leva em consideração os retornos acumulados nos últimos 12 meses. E citado como a nona maior economia, o Brasil tem um mercado financeiro de principiante, equivale a menos de 1% de todo o mercado global de ações, e nossa bolsa está com o pior desempenho do mundo este ano. E isso nos leva a questionar por que os investidores internacionais estão se afastando. E três fatores principais surgem como possíveis explicadores para esse fato, sendo as incertezas na economia dos Estados Unidos, a desaceleração do crescimento chinês e também a preocupação com a intervenção política nas empresas estatais brasileiras e empresas que o governo acaba tendo grande participação. E lembrando que se você gosta desse tipo de assunto de investimento e também de economia, já aproveita, dá uma força para o canal para continuarmos crescendo e não esquecendo de se inscrever e também deixar o seu like nesse vídeo. Assim você ajuda com que esse vídeo consiga atingir ainda mais pessoas. E como foi noticiado recentemente, a interferência do governo em grandes empresas como a Vale e a Petrobras pode estar gerando uma certa desconfiança no mercado, pois isso para qualquer país sério é uma coisa muito negativa. E o governo interferindo nas empresas, isso não é bem visto em nenhum país, sendo que quando um país interfere em uma empresa, a mensagem que ele está passando para o mercado é que por aqui a gente pode fazer aquilo que a gente quiser, da maneira que quiser. E obviamente que o mercado não é burro e nesse momento ele vai acabar resgatando os seus valores e não apenas os investidores, mas os principais fundos acabam por fazer os seus saques. E quando existe interferência política em uma empresa, os investidores não veem isso com bons olhos. E isso é particularmente sensível em um país como o Brasil, onde mudanças políticas a cada eleição podem alterar o rumo das políticas econômicas dessas empresas, o que se torna uma crítica dos investidores e do mercado. E se você pensa que é dinheiro de investidor estrangeiro e que acaba não te interessando, pois não muda absolutamente nada para você, é bom que você saiba que não é bem assim, pois a retirada de capital estrangeiro vai além dos números e gráficos, simplesmente afetando a liquidez do mercado, a criação de empregos, o crescimento econômico. E sem todo esse dinheiro dos investidores gringos, nossa bolsa não tem força para crescer, como também ajuda a gerar centenas de milhares de empregos, além de facilitar a construção da nossa indústria. E apesar da fuga recente de capital, é importante lembrar que o Brasil já vivenciou momentos de grandes fluxos de investimento, como em 2022, quando recebemos 119 bilhões, e já em 2023, esse número caiu para 55 bilhões. E até este momento, em 2024, já temos a impressionante saída de 21 bilhões de capital. E essas oscilações são reflexos de um cenário global dinâmico, mas também apontam para uma necessidade de estabilidade e confiança na economia brasileira, e o sinal que a gente está passando para os empresários lá fora não é um bom sinal, assim como também o sinal que estamos passando para os empresários aqui dentro, muito menos. É toda hora uma mudança na regulação, e isso pode sim atrapalhar e muito o crescimento da economia brasileira.
E isso sempre vendendo uma narrativa de que essas empresas vão trabalhar a serviço da população brasileira. E a pergunta que fica agora é: você realmente acredita nisso? Mas não vamos aqui colocar tudo na conta do atual presidente, pois a interferência realmente impactou neste cenário. Agora, dá para responsabilizar toda essa saída de capital por causa de meia frase do Lula? Olhando o cenário global, a Federal Reserve reforçou que o seu plano de voo ele é mais modesto. Então, o Banco Central dos Estados Unidos, que estava falando em cortar as taxas de juros, mas mais uma vez foi mantida a taxa de juros americana e eles não cortando a taxa de juros, continua entre 5,25 e 5,50. Ah, Thiago, mas nossa taxa de juros continua ainda muito maior. Isso é bem verdade, mas essa diferença está ficando cada vez menor, pois nossa taxa vem tendo cortes, enquanto a taxa americana vem se mantendo no mesmo patamar. E uma taxa de 5,50% em dólar, uma moeda forte, com investimentos lá oferecendo 7, 8% fixo, faz com que os investidores tirem seu dinheiro de países emergentes e de maior risco para investir onde tem uma segurança maior. Quem que vai se arriscar investindo em Petrobras e Vale, sendo que ninguém sabe o que está acontecendo e ainda que pode acontecer interferências políticas. E nesse caso, com juros mais altos nos Estados Unidos, tende a atrair mais recursos e até você, se já investe, deveria estar pensando em diversificar o seu patrimônio em investimentos fora do Brasil. E outro ponto que podemos trazer para nossa análise é a China, que está com uma dificuldade muito grande de acelerar o crescimento do PIB. E isso aqui é muito importante, pois a economia chinesa é uma grande compradora de produtos básicos do Brasil, sendo o principal destino da carne bovina brasileira. E a Vale, por exemplo, vende para a China e sendo de longe o principal destino das exportações de minério de ferro. E se a China não se resolve, sabemos que os preços das commodities brasileiras são influenciadas diretamente pela China. A exemplo disso, em agosto de 2021, o arroba do boi gordo estava em R$ 321 e hoje está custando R$ 238, pois os produtores pressionados por dificuldades financeiras, já que o preço do boi caiu muito no cenário global, acabam colocando mais vacas para o abate. E é bom lembrar que nossa Bolsa Brasileira é uma bolsa de commodities. E no início do mês, o governo chinês definiu a meta de crescimento econômico de 5% para 2024, a mesma do ano anterior. E esse número ainda é considerado otimista com relação ao Fundo Monetário Internacional FMI, que projeta um avanço do PIB de 4,2%. E a China, com essa desaceleração no cenário econômico de médio prazo, cria-se um ponto de interrogação com relação ao que se vai acontecer. Isso faz com que investidores deixem de olhar para o nosso mercado, pois não tem como investir no Brasil com essa incerteza da China, já que somos um grande exportador de commodities. E o Brasil é um país que tem de tudo e não consegue fazer absolutamente nada com esse tudo. Temos todos os recursos naturais e vendemos produtos primários para depois comprar as coisas finalizadas. E nós, como um país emergente e uma bolsa de valores ainda pequena, representando apenas 0,4% de todo o mercado acionário do planeta, e hoje estamos presenciando uma grande saída de dinheiro do nosso país devido à nossa política e o cenário global americano e chinês, mas nada impede que daqui a alguns meses esse cenário possa mudar e esses investidores podem ser motivados a retornar à medida que novas políticas são implementadas e o cenário global se estabilize. E agora, já comenta aí qual que é a sua opinião sobre esse assunto e o que você pensa sobre o futuro da economia brasileira. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita, já se inscreve aí, dá essa moral para continuarmos crescendo. E claro, também já deixa o seu like e ativa o sininho. Assim você será avisado toda vez que entrar vídeo novo por aqui. Esse é o canal Café com Investimento e te vejo no próximo vídeo.